e Sara é levada ao harém do faraó, e não for a intervenção de Deus, e as promessas da aliança estariam comprometidas pelo medo de Abraão. Depois, Abraão recebe muito dinheiro, muitos presentes por causa de Sara, porque eles não sabem que Sara é mulher de Abraão, pensaram que ela era irmã dele, e então cumulam Abraão de presentes, de servos e de servas. E aqueles presentes que Abraão recebe foram a causa da separação entre ele e Ló mais tarde, e depois, uma das maiores tragédias da família de Abraão, que foi uma dessas servas que ele recebe de presente no Egito, chamada Agar, vai ser mulher de Ismael. Opa, aqui está. No minuto 4, segundo 35, é dito que Sara, ou Agar, é mulher de Ismael. Vai Vou colocar de novo. trazer tantas servos e de servas. E aqueles presentes que Abraão recebe foram a causa da separação entre ele e Ló mais tarde, e depois, uma das maiores tragédias na família de Abraão, que foi uma dessas servas que ele recebe de presente no Egito, chamada Agar, vai ser mulher de Ismael, e que vai trazer tantas... Aí está. Agar, mulher de Ismael. Eu fiz até um comentário aqui que, se isso fosse verdade, seria um caso, então, de incesto, pois Agar, como todos sabemos, fora mãe biológica de Ismael e não sua esposa. E é importante fazermos a reflexão, nesse momento, sobre esse tema. Ou seja, vejam como é complexo ser pregador do evangelho. Aí está um dos melhores pregadores da nossa geração, sem dúvida alguma, pastor Hernande Dias Lopes. E não se trata de um erro por não saber. Certamente ele sabe que Agar foi mãe de Ismael. Certamente ele sabe. Porém, isso se dá pela mente, certamente, do nobre pregador está repleta de coisas. A mente que deve ser sempre treinada, sempre focada em vários ofícios do reino de Deus, incluindo a arte de pregar o evangelho, a árdua e nobre tarefa de ensinar a palavra de Deus. Então, isso acontece com quase todos os pregadores, apesar de que não seja um equívoco simples o caso aqui em questão, pois Agar, como já dissemos, é mãe biológica de Ismael. A questão que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é essa. E se fosse um anônimo ou um novo convertido? Certamente não desceríamos a lenha? Fica aí a reflexão. E você que é pregador, você que é pregadora, você que ensina a palavra de Deus na sua igreja, na escola dominical, no culto de doutrina, também já passou por isso? Também já cometera um equívoco, para não dizer um erro como esse? Repito, reitero, não estamos aqui criticando o pastor em questão. Pelo contrário, estamos aqui mostrando o quão maravilhoso é este ofício e quanto ao preparo, quanto ao talento, quanto à espiritualidade do ilustre pastor, reconhecemos que é algo inquestionável, inconteste. Eu, particularmente, o admiro e o considero um dos maiores e melhores pregadores da nossa geração. Mas nem por isso significa dizer que não estamos, como ele não está, isentos de possíveis equívocos, erros. E o que eu quero com essa palavra é justamente mostrar para você, meu irmão, para você, minha irmã, que ainda que tenhamos errado, ainda que você se sentiu ou se sinta nesse exato momento desanimado, desanimada na tarefa de pregar o evangelho, de fazer a obra de Deus, de se empenhar no reino de Deus, quem sabe alguma palavra lhe desanimou, alguma crítica, lhe colocou para baixo, e você pensou até entregar o seu cargo, as suas funções na igreja. Mas Deus, nesse momento, te colocou aqui nesse vídeo, nesta live, para te dizer que Ele é contigo. E a reflexão é simples. Se os grandes pregadores, os grandes homens de Deus se equivocam, podem errar, no sentido de estar sujeito a cometerem
coisas, não por quererem fazer o mal, mas por se equivocar, por serem humanos, por serem falhos. Então, quanto mais nós, anônimos ou novo convertido, também pode se equivocar, também pode cometer falhas. Eu não digo pode no sentido de ser permissivo ou permitido, mas no sentido de sermos frágeis, de sermos, em espanhol, débeis, de sermos limitados. Então, eu quero com isso aqui enaltecer a tarefa de pregar esta palavra, que, embora gloriosa, não é algo fácil. Eu reitero o texto aonde Paulo dissera ao seu filho na fé Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, Timóteo, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra no original grego para manejar bem é dar o corte certo. Ainda que estejamos sujeitos a errar. Acabei de falar algo, mas não devemos errar, não podemos errar. Com isso, quero dizer que devemos sempre buscar em Deus a perfeição, pois só Ele é perfeito, assim também como o nosso próprio aperfeiçoamento. E a palavra de Deus cita sobre o aperfeiçoamento dos santos para toda boa obra. Essa figura de linguagem usada por Paulo quando diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, maneja bem a palavra da verdade, dê o corte certo, é extraída da figura de um alfaiate ou de uma costureira, que na elaboração do seu trabalho, no exercício do seu ofício, ele sabe ou ela sabe que deve manejar bem aquele tecido para que assim possa desenvolver o seu produto final com excelência. Se é assim em um trabalho nobre, secular, muito mais deve ser também com o manejo da palavra da verdade, os oráculos de Deus, palavra esta que traz vida eterna. Até porque essa foi a forma que Deus escolhera para salvar a humanidade. O apóstolo Paulo corrobora esta verdade quando diz: aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Então, meu irmão e minha irmã, você que está assistindo este vídeo, você que está assistindo essa live, eu quero citar aqui o texto aonde confirma que Sara, enquanto era, ou Sarai, a mãe de Isaac, Agar foi mãe biológica de Ismael. Especificamente sobre o tema em questão. Leia comigo Gênesis capítulo 16, versículo 15, está aí na tela, quando diz assim: e Agar deu à luz um filho a Abraão, ou Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que Agar tivera Ismael. O outro texto está em Gênesis capítulo 21, versículo 19. Estou com minha espada aqui, mas estou lendo com você na tela. Gênesis 21, versículo 9, que está escrito: e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Veja que no primeiro texto, o primeiro nome é Abrão, porque Deus ainda não havia mudado o seu nome. Abrão significa, no original, pai exaltado, e já no capítulo 21 de Gênesis, temos o nome Abraão, depois que Deus já confirmara a sua chamada, conforme Gênesis 12, que significa Abraão, pai de uma multidão.